Fala galera, começando mais um Cine Blá Blá Blá. Eu sou o Vitor Sherpinski e como sempre nós estamos aqui com os nossos comentaristas, os mais belos e renomados críticos de São Paulo e quem sabe do Brasil. Estamos aqui com o Lizinho Spike Cock. E aí galera? E também nós estamos aqui com o senhor Marcos Aurélio Teixeira Shaolin Bruce Lee. Nossa, esse foi bom. Que risada é essa, cara? Tô tentando interpretar aqui. Ai, e na verdade surgiu o Coringa agora no bagulho. Foi, cara. Aproveitando o tempo. Aproveitando aqui, eu tô absorvendo, né, o clima do nosso podcast hoje, que é sobre Joker, Coringa. Acabou de lançar quinta-feira aí. Um filme que é surpreendente, né, pelo diretor, dada a carreira dele, né, Todd Phillips. O incrível diretor o incrível diretor de Starsky e Hutch, Se Beber Não Case, a trilogia e Um Parto de Viagem, além de seu último filme, que é o primeiro filme, né, dramático desse diretor, porque de resto é tudo comédia praticamente, ou documentário pra TV, que é o War Dogs, né? Cães de Guerra. Cães de Guerra. Cães de Guerra é bem ruimzinho. Nós temos um diretor aí completamente inexperiente, praticamente, né, em questão de um cinema mais sério, né, um cinema mais de peso. Um diretor também que não apresentou nenhuma qualidade nos filmes anteriores dele, assim, questão de qualidade que eu digo assim, não que ele fosse um diretor ruim, mas ele não demonstrou nada demais, né, nos filmes dele, nesses que a gente citou, né, uma direção X, assim, nada de mais, nada de menos. E um humor um tanto quanto ultrapassado, né? E convenhamos, até ele mesmo estava reclamando esses dias aí em algumas entrevistas, falando que o politicamente correto matou o humor dele, né? Só que nós temos vários exemplos aí de séries que não precisam excluir ninguém, né? Nenhuma etnia, nenhuma raça. Exatamente, como Good Place, por exemplo. Good Place, nós temos The Office, né? The Office acho que é a primeira série dessa onda aí de séries que não precisam atacar ninguém, né? Pra ser engraçada, né? Good Place, The Office, Fleabag, enfim. E é isso, não tem muito o que falar desse diretor antes de Coringa. Coringa eu acho que é o primeiro filme bom da carreira dele, né? Depois de muitos anos, né? Depois de milhares de anos, conseguiu fazer alguma coisa. Pois é. A sinopse do filme: Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, trabalha como palhaço para uma agência de talentos e toda semana precisa comparecer a um agente social devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à acusação de 3 homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é o seu maior representante. Então nós temos aí uma breve sinopse do filme, né? E acho que vale a pena comentar um pouco do personagem Coringa. Basicamente, na verdade, é o personagem mais icônico, né? Um dos vilões mais icônicos da DC. Sim. Lembrando que esse filme, né, o Joker, ele carrega o nome do personagem de um vilão, porém, para quem claramente já assistiu ou irá assistir, saiba que pode trocar facilmente o protagonista por uma personalidade qualquer, né? Que se for um drama de uma pessoa X, sem ter vínculo nenhum com o personagem da DC, que já funcionaria. Sim, né? Eu também concordo. E entra na estética do Coringa, né? Porque o Coringa ele não tem uma origem definida, né? Ele tem várias o personagem origens. mais violento das histórias de quadrinhos, né? Um dos vilões mais violentos das histórias de quadrinhos é o Coringa. É um dos, né? Porque tem várias origens, né? Na verdade, tem vários. Na verdade, tem o Coringa, o próprio Robin, né? No Piada Mortal, ele assume o lugar do Coringa, né? Que seria o Coringa interpretado pelo Jared Leto, né? Que é do Esquadrão Suicida, que é um Coringa, né? Que havia sido
né, o antigo havia sido assassinado pelo Batman, né? Sim, mas, Um mas como ele confronto, e pegou o o outro seria Todd o e Robin. causou um trauma tão grande nele que o Todd acabou virando o Coringa, né? Exatamente. E também nós temos uma história da DC, né, do Flashpoint, quando o Flash ele altera a realidade, o passado dele, né, por causa da mãe, ele acaba alterando né, todas as histórias dos heróis. E na do Batman o que é alterado é o seguinte: o Bruce Wayne ele morre no beco e não os pais. O Thomas Wayne acaba virando um Batman muito mais brutal do que o Bruce. E a mãe do Bruce ele não aguenta, a Martha, né, não aguenta a dor da perda do filho. E vira o Coringa, enlouquece e vira o Coringa. Exatamente, no Flashpoint tem isso, é verdade. O Coringa tem Sim. vários, né? E recomendo-se, pra quem não assistiu ainda a animação da Pedra Mortal, é uma das melhores animações feitas, né, pela DC. E é recomendadíssimo, né? Quem não assistiu ainda, não tem oportunidade, procure porque vale muito a pena. E outra, a gente tá falando da origem do Coringa, né? Não tem hoje uma origem definida, né? Não tem. Não, Os não filmes tem do Tim ainda. Burton, né? Você tem ali o Coringa como... Você tem ali o Coringa ali como agente, né? Da morte dos pais, né? Da família, do Batman, né? Do Bruce. Tem história que é ele que mata, tem história que é um capanga tem história X que que é mata, isso, né? Então... Mas eu acho que vai muito conforme a época, né? Porque nos anos 40, foi criado nos anos 40, né? Então não podia retratar um cara muito sádico. Então ele tinha Não, mas nessa época o Coringa quando ele surgiu, ele não surgiu como o Coringa, ele surgiu como um vilão X, assim, de uma história do Batman. Só depois de um tempo que ele aparece como um vilão mais consolidado do morcego. E nesse é interessante porque o desdobramento que dá, como eu havia falado, para a história do Coringa, é bem interessante, né? Surgiu ali na internet alguns questionamentos voltados na internet em relação ao Joker, né? Ao Coringa, sobre, né, a questão do incel, né? Uhum. Muitos estavam criticando o filme por trazer uma postura, né, e trazer uma ligação, né, com esse tipo de problema, né, de sociopatia, de questão, né, de problema social envolvendo o filme. Pra quem não sabe, né, dos ouvintes, incel é um termo que se dá a geralmente homens que eles são a parte da sociedade, assim, eles são reclusos, são antissociais, são homens que ofendem mulheres, veem mulheres como alvos de raiva, né? Porque eles geralmente não conseguem se relacionar direito com elas, então a frustração acaba virando raiva. Então chama a mulher de vagabunda, de puta, essas coisas, e fala, e aquele papinho de que, mulher só gosta de ficar com cafajeste, entendeu? Ela devia ficar comigo porque eu sou um cara legal. Então é esse tipo de gente a imprensa, né, tava falando que o Coringa tava representando, mas vendo o filme, primeiro, né, começa que o Coringa, antes de tudo, ele é um doente mental, né? Ele tem distúrbios Exatamente. sérios, então não tem como você chegar e falar que representa uma parcela de homens da sociedade, porque esses homens eles não têm os distúrbios que o Coringa tem, entendeu? Ele tem problemas graves, que ele já foi internado em sanatório, já foi internado em hospício, né, na época hospício, né? Toma vários remédios para isso, então cuidado com essas comparações de que só porque alguém é afetado pela sociedade, tem distúrbios mentais e fazer essas comparações com outros que eu acho muito perigoso. Claro, e outra, o Incel também, ele, além disso que você falou, Victor, cabe lembrar também que é uma escrotice que vai, consequência, né, além da misoginia, o machismo, é claramente feminicídio, né? Exatamente. Eu vejo exatamente. muito o Incel como justificativa, né, pro feminicídio. E que a gente tem que tomar cuidado, né, pra a maneira como a gente está tratando isso na sociedade, para não virar, para não tratar isso como se fosse, como tratar, né, o feminicídio como se fosse uma reação causada por problemas de relações sociais e a sociedade que transforma um assassino de mulheres naquilo. Não, mas eu acho que o filme não tem nada do incel, e na verdade a imprensa, eu acho que é a maior culpada de tudo,
E sempre será. Porque ela que incentiva o ódio, de certa forma. Ela tá lá, você liga o celular, tá lá no Google, você toda hora vê a mensagem. Ah, tem polícia na porta do cinema. Sim, Tem sim. o cara que matou Sim, fulano. a imprensa ela corrobora muito pra isso. Só que esse negócio de incel se vê muito no Coringa, não vem de agora. Essa ligação vem desde o Coringa do Nolan, né? Aquele sim era um sociopata que não apresentava nenhum problema mental. Era simplesmente um Porque cara ele já surgiu anárquico. como vilão, né? Ele já era um vilão, não se tornou um vilão. Não, sim, mas ele não tinha problemas mentais ali. Ele simplesmente era um cara sádico. Ele era um cara sádico, anárquico. E é isso. Então é muito mais fácil se identificar com ele, entendeu? Então as pessoas que têm um desvio de caráter acabam se identificando com esse Coringa do Nolan. E, consequentemente, se fazerem essa conexão com o Coringa, acaba fazendo com as outras representações do Coringa, por mais diversas e diferentes que sejam do Nolan, né? Ah, não, exatamente. Sim. Mas depois eu vou discutir mais a fundo isso. Mas eu vejo também muito de anárquico também nesse Coringa, né? Sim. Mas eu acho que a anarquia já tá em Gotham, né? Eu não acho que ele é anárquico. Na verdade, o outro Coringa ele tem consciência de uma anarquia, né? Do processo de caos, de anarquia. Sim. Enquanto esse Coringa, né, do Joaquin Phoenix... É que ele vai construindo isso, né? Que é do Todd Phillips, na verdade, é um Coringa anarco. Claro, ele é construído, mas que ele não tem a consciência que ele provoca essa anarquia. Não, Quando não ele tem toma a consciência, que ele provoca anarquia, que ele provoca o caos, nos momentos derradeiros, né, do filme, ali partindo quase pro epílogo, e do qual aquilo que ele sente, aquela anarquia que ele sente, que ele se projeta naquilo como sentiu-se reconhecido, na verdade. Para essa felicidade é quando porque ele é reconhecido. Exatamente. Porque reconhece ele como líder de uma anarquia, de um caos instaurado. E é ali que ele sente, e que isso, claro, tá junto com o que a gente vai discutir agora que o Victor levantou, que é em relação aos problemas psicológicos do personagem, né? O fato dele ter essa sensibilização, essa felicidade, né, das pessoas notarem ele, é um dos processos psicológicos que acarreta no que a gente pode perceber, como, por exemplo, no personagem da mãe dele, né, colocando mãe entre aspas, que é super narcisismo, né? Uhum. De querer ser notado. Isso a todo momento ele questiona a psicóloga que trabalha com ele, questiona a mãe, questiona a vizinha, né, os amigos do trabalho, em que ele precisa ser notado. Sim. Que é uma fama, de certa forma. Não, mas eu não vejo nem fama. Eu acho que é questão mesmo de uma carência, né? Porque vemos isso várias vezes no filme, pontos em que ele se sente totalmente apagado perante ao mundo que ele vive, né? Perante a Gotham que ele vive. Até que ele tem no caderno dele, eu acho, não sei se isso até aparece no trailer, eu não tô lembrado agora, mas ele fala: será que a minha morte fará mais sentido do que a minha vida? Né? Sim. Porque ele não vê sentido naquilo porque ele não sabe nem se ele existe, né? Ele fala isso no filme. Ele não sabe nem se ele mesmo existe porque ele não vê ele não tem amigos, entendeu? Ele não tem ninguém pra amar. Até do trabalho dele não tem ninguém, de certa forma. Exato. Em tese, o único reconhecimento que ele tem e que ele se apega nisso no filme inteiro, né? Até ele surtar, enfim, depois a gente conversa sobre isso, é a mãe dele, né? É uma relação meio psicose, né? A mãe é o melhor amigo do menino, né? Do filho. Acho que ele solta uma frase parecida com isso no filme. Meio Norman Bates. Meio Norman Bates, exato. Né? Então ele tem esse super narcisismo, né? Porque ele se sente invisível, né? E convenhamos, né? Quem nunca se sentiu invisível também, né? Assim, questão de se sentir substituível, enfim. Então ele tem muito forte isso. E outra, o narcisismo que ele tem é o diagnóstico da mãe também, né? Da mãe, entre aspas, não coloquei entre aspas, porque, né? Se você chegar nesse ponto aqui, não quero ver spoiler, pode pular essa parte, viu? Mas é sobre... Porque ele né, o filme deixa, né, claro, entender que ele é adotado. Mas por mais que seja adotado, ele tem os mesmos problemas psicológicos da mãe, que é o narcisismo
E a... Fugiu agora o nome. É alguma Deixa coisa eu que você falar cria uma bosta. realidade. É como se fosse uma esquizofrenia. Que ele vê, O que- que ele não necessariamente vê o que tá acontecendo. Ele cria realidades Sim. onde ele fica mais confortável. Vide que ele cria a realidade onde ele tá saindo com a vizinha dele. Que acho que nos 2/3 do filme a gente descobre que era tudo coisa da cabeça dele. Não, ele sofre com a mãe dele, né? Que a mãe dele abusa dele, de certa forma. Por causa desse fato de ele ser apanhado durante a infância de várias formas, isso acarretou também a doença da risada dele, né? Depois que eu fui pesquisar, que é real isso. Porque de tanto traumatismo craniano que a criança vai sofrendo, ela tem o riso incontrolável. As emoções são incontroláveis, ela não consegue controlar certas emoções. Várias pessoas. É claro, então subtende-se que ele não nasceu doente. O que ele dá a entender quando a gente assistiu o filme é que nenhuma doença que ele tem, ele nasceu com aquelas doenças, É né? um trauma. Pode ser que É um trauma. É um trauma que ele surgiu a partir de abusos, né? Sim. Da mãe e do padrasto, né? Durante toda a infância. E o que era interessante que a gente Isso pode faz ligar com que esse ele se problema isole aqui. muito, de certa forma. Que é o que discute também no filme, né? Que a gente vai levantar essa discussão. Que os dois representam também poderes, né? O poder patriarcal, entendeu? O poder patriarcal, o poder da família, né? Da mãe e o pai sobre a criança. Que é o que discute, né? O filme. Por isso que quando levantaram suspeitas de incel, eu falei, não, isso é preocupante. Quando eu assisti o filme, a gente percebe que não tem isso, né? Não tem. não vi tem. nada. É uma Na pessoa que verdade, tem problema. ele sofre Tem abuso. distúrbios. Se a gente chamar o Coringa de incel, velho, mano, a gente vai chamar muita gente de incel. Porque além dele ter os distúrbios dele mesmo, que é o que leva ele a loucura da personagem, né? Mano, quem nunca na vida não sofreu. Assim, claro, não no mesmo nível, né? Obviamente. Ainda mais espancamento de criança. Não, isso acontece muito no Brasil e no mundo, né? Mas não é todo mundo que tem isso. Mas o quanto que a gente não consegue ver mesmo da gente o que passou, entendeu? Questão do pessoal zoar você, enfim. Então, assim, não dá pra chamar, sabe? Se for assim, então todo mundo é incel. Saca? É um negócio bizarro isso que se criou. E falando em incel, eu acho que a gente pode falar em tese, o incel que deu base no Coringa, né, desse filme, que é o nosso querido Rupert Pupkin. Senhor, rei da comédia? Exatamente. Não só ele, como também o personagem do Travis, né? Exatamente. Esse filme, ele tem referências muito, muito visíveis do Scorsese, né? De como o Scorsese influenciou esse filme. Nós vemos muita coisa do Taxi Driver nesse filme e vemos muita coisa, acho que pra mim, pra falar a verdade, a maior referência desse filme é o Rei da Comédia, porque se for pegar a eu vejo história mais o mesmo, Rei da Comédia. é quase a mesma. É Eu quase a vejo mesma mais história. o Rei da Comédia do que o Taxi Driver. Acho que o Taxi Não, Driver eu o vejo uma Taxi Driver referência a gente ali ao percebe ali cavalo, da- mas não o filme. Da tentativa, né, de um ataque, né? Sim, nós temos um cara que quer ser comediante, que quer aparecer em rede nacional num programa de talk show, de um cara que é o queridinho de todo mundo, e pra conseguir chegar lá ele faz coisas escrotas, e quando chega, logo depois do programa ele é preso, é a mesma história praticamente. E ele mora com a mãe e ainda imagina uma mulher saindo com ele também. É como No falei Rei da do Comédia Taxi também. Driver, né? O Travis a todo momento planeja, né? Depois de certo momento do filme, planeja matar, né, o prefeito, né? O Coringa planeja cometer suicídio em rede nacional, né? Sim. Me fez lembrar o Rede de Intrigas nesse momento. Que tem o cara que tenta se matar, o apresentador de TV que tenta cometer o suicídio diante de todo mundo. Mas o Coringa queria fazer. Dava essa intenção, mas não, né? Eu acho que assim, ele chegou no final do filme, ele chegou na intenção de se matar, mas o rumo da conversa fez com que ele não se matasse e matasse o apresentador. Que era o que eu já ia puxar também, né? Que o apresentador do programa que o Coringa ama assistir com a mãe é o Robert De Niro, que é o ator tanto do Travis quanto do Rupert dos filmes do Scorsese, né? Então nós temos aí assim, não dá nem para falar que é uma referência simplória assim. É uma referência.
Ele quer Aquela. falar assim, olha, gente, eu peguei mesmo o filme do Scorsese e usei como referência. Ele pegou a base, né, do filme do Scorsese. Porque eu acho que o filme do Scorsese vai muito pro lado do humor, de certa forma. Já o Coringa não tem humor algum, né? Mas, enfim, não sei, não vejo humor ali. Eu acho que o Todd Phillips ficou meio injuriado, né? Que não faz a piada sem graça. Que também está lidando com uma coisa muito mais pesada que o Rei da Comédia, né? É muito mais pesado do que a da comédia e entra numa questão que o próprio Todd Phillips fala em algumas entrevistas que esse filme, acho que ele encontra muito a velha e a nova comédia, né? Porque nós temos o Coringa representando uma comédia que pro diretor, né, ele gosta desse tipo de comédia, que é uma comédia de humor negro, uma comédia que não tem graça, entendeu? Uma comédia que você tá zoando outras pessoas, está ofendendo outras pessoas, né? E uma nova comédia, até que tem uma parte, né, quando o Coringa vai quando ele é chamado, né, pro programa do apresentador que o Robert De Niro faz, que o Murray fala assim, esse tipo de comédia que você tá fazendo não é o tipo de comédia do meu programa. Eu não aceito esse tipo de comédia, eu não aceito palavras vulgares, não aceito isso, aquilo. Então, né, a gente tem um discurso entre, tipo, esse embate, né, o que é comédia e o que não é, né. O Coringa mesmo fala que a comédia é um negócio subjetivo e uma coisa que eu discordo completamente. Não, o apresentador faz uma comédia de humilhar o outro, né? Ele usou a imagem do Coringa quando estava apresentando no teatro, totalmente lá rindo, sem controlar as suas emoções, ele usa aquilo sem nenhum critério nenhum, coloca lá só pra tirar o sarro e ainda convida o cara pra ser no programa dele. Isso acontece muito em programa de auditório. Essa coisa de humilhar o outro a favor de si, né? Eu acho... A gente não precisa nem olhar longe, né? A gente pega alguns anos atrás o Pânico com aquelas irmãs que eram gagas, que eles faziam questão de colocar Pânico. elas em vários lugares. Pânico, né? O Pânico é a perfeita representação da humilhação do outro pro riso do espectador. Sim, né? A pessoa não tem dinheiro, vai lá e aceita aquilo para ganhar os trocados. Se sujeita, assim. Um monte. Não, mas na verdade é programa de auditório, né? Porcaria desse programa de auditório que é midiático. A gente pode pensar em vários exemplos aqui no Brasil, diversos exemplos, né? Que Faustão, o próprio João Kleber, programas que usam, né? Dia de Princesa, da dificuldade do outro, né? Da tristeza do outro, dos problemas do outro, poder se autopromover. Bom, só uma curiosidade também. A atriz que faz a mãe do Arthur, né, Penny Fleck, mãe do Coringa, ela trabalhou com o Scorsese já no Aviador, então meio que parece que o Todd Phillips quis trazer, né, uma referências realmente fortes do Scorsese pro Baba filme. ovo, né? Baba ovo total. Né? Desculpa, eu não vi o nome do filme. Aviador. Agora, o que ela faz lá, eu não lembro. Eu sabia que eu tinha visto ela em algum lugar, não lembrava onde. Eu vi um comentário hoje no Facebook que eu acho que representa muito o que eu acho do Coringa. Eu acho que o filme é mais inteligente do que o próprio diretor. Porque o diretor tem esse discurso, né, de tipo, porque hoje em dia o politicamente correto matou a comédia, e que eu já fiz vários artigos falando por que hoje em dia não se consegue fazer comédia por causa desse politicamente correto. Só que o Coringa, ele é uma das vítimas desse politicamente incorreto que ele defende, né? Porque que nem o Luiz acabou de falar, é um cara que vai lá e debocha dele em rede nacional, chama ele pra debochar mais ainda, e ele fala, tipo, você me chamou aqui, você é horrível, porque você chamou aqui pra debochar de mim, entendeu? E é o que o Todd faria. Sim, é o que ele defende. É que assim, o Todd ele não sabe fazer uma comédia. Isso, só pra ficar claro, ele não faz comédia nenhuma. E assim, pra fazer a comédia escrachada politicamente correto, tem vários que sabem fazer super bem, de certa forma. É aquela coisa, impoliticamente incorreto naquelas. Porque que nem a gente disse, né? Impoliticamente incorreto exclui, humilha, entendeu? Não, sim. O que vender... O Borá não é politicamente incorreto
Monty Python muito menos. Mas eu considero moral politicamente correto, mas na verdade é o politicamente correto que você reflete ou que você pensa sobre alguma coisa. Já o Todd Phillips faz o quê? Na verdade é assim, por exemplo, na verdade o humor do Monty Python, por exemplo, ele não trabalha com... Pode trabalhar ali em alguns aspectos politicamente corretos, porém você vê claramente ataques ali a... É isso que eu falei, uma forma de inteligência de poderes, de criticar né? alguma coisa. É de poder, é o que eu vejo na comédia. Eu acho que a comédia tem que ter todo um compromisso para combater instituições de poderes, né? Porque você vê ali casos tipo a religião, a elite, né? A aristocracia. Quando a comédia tá batendo de frente com estrutura de superpoder, né? Principalmente quando fala de religião, elite, aristocracia, políticos, né? Então tem que bater nesse lado. Pra mim, a comédia tem que, né, seguir esse tipo de rumo. E que no Coringa isso é levantado, né? Eu posso só dar um adendo? Eu posso só dar um adendo numa notícia que eu acabei de receber? Que você tava falando da questão de atacar as classes opressoras, né, a religião opressora. Acabou de chegar uma notícia pra mim falando que o assessor do Bolsonaro atacou o Coringa, falando que ele é esquerdista e sem Deus. Mas isso saiu. Agora eu gosto Sabia mais que ia de sair Coringa. isso. Já gostava antes do Coringa, agora eu gosto mais. Não, então, mas Se o Bolsonaro não gostou, melhor ainda pra gente, o né? que o Bolsonaro, o que ele não gosta, né? Mas porque na verdade tem essa projeção, né? Você tem ali, como a gente já falou, né? O Coringa como agente do caos, uma anarquia, e a gente para pra analisar esse aspecto, né? Eu sempre gostei de assistir os filmes do Batman, né? E li alguns quadrinhos, assisti os filmes, do Tim Burton. E você vê claramente ali que o aspecto que falam, toda vez que falam que Gotham é suja, que Gotham tá em crise, tá completamente, né, o fundo do poço, um caos total, toda vez eles pontuam dizendo que isso acontece por causa da criminalidade, né? E nesse filme do Coringa traz esse aspecto, né, interessante de que, bom, Gotham é um caos, mas essa criminalidade existe por conta de uma elite que tem um domínio total sobre a cidade e que a desigualdade social dentro de Gotham é extremamente... na verdade, parte para os extremos, né? Você tem pessoas muito pobres e uma grande maioria pobre e um núcleo pequeno de pessoas, né, ricas, poderosíssimas. Então, esse filme eu achei interessante esse aspecto de trazer, né? E que pode também levantar essa luta pelo qual... eu acredito que isso na comédia, né? Por mais que não foi, né? Talvez isso não tenha sido pensado. Acredito que não tenha sido pensado pelo Todd Phillips, por conta das declarações que ele deu, né? Depois, quando foi lançado o filme, ou antes do lançamento. Mas é essa interpretação que ele dá pra gente. É esse filme que ele entrega, né? Sim. É aí que eu digo que o filme é mais inteligente que o diretor. Exatamente, o filme é bem mais inteligente do diretor, porque traz essa discussão importantíssima. Pô. Você vê o filme e claramente sente nojo, repúdio pelo Thomas Wayne, que em várias mídias que envolvem o Batman, o Thomas Wayne sempre é colocado como um lorde, né, um protetor de Gotham, né, e que ama a cidade, que faz tudo pela cidade, e uma boa pessoa, né, que trabalha com ações sociais, tem ONG e tudo mais. Mas você vê claramente que ele tá no filme, está candidatando à prefeitura, né, de Gotham, você vê claramente que ele é um político. Sim. Né? Mas eu acredito que ele seja desse jeito. Eu acredito porque... Podre? Sim, porque eu acho que a visão... Deu... Não, que eu acho que a visão do Bruce diante do pai. É o Bruce que vê o pai dele bom. Não, mas não. Mas é a visão Thomas, que ele entrega pra gente, nas outras entendeu? histórias nas histórias do Batman, o Thomas é referência de que nem o Marcos falou, de Lorde, essas coisas, na cidade inteira, não é a visão do Bruce, é a cidade inteira ver assim. Mas eu gostei da forma de ser escroto. E é uma dá liberdade pra isso, né? Porque que nem a gente falou, a partir do momento que o Coringa ele consegue ser reinventado, a gente pode reinventar também outros personagens do Batman em função do Coringa, em função do desenvolvimento do Coringa. Mas alguns fãs não curtiram muito a mudança do pai do Bruce. Mas eu acho que cabe ser escroto. Ainda fiquei com raiva do Batman em alguns momentos, mas depois eu refleti e falei, tá. Enfim,
preferi mais... Você ficou com raiva do É, Batman, eu falei assim... com raiva no Batman no filme, nesse filme? Não, porque eu fiquei com raiva da família Wayne inteira. Não só de um. Dos família... pais Wayne, mas para o Batman... É o rico Bruce, que vai na verdade, lá eu vejo muito isso. Desde os HQs ele tem isso. E pra mim, nesse filme também já deixa... Pontua mais uma vez a nitidez que eu tenho. Assim como os vilões, né? A maioria dos vilões do Batman são sociopatas, né, são psicopatas, o Batman também tem um problema sério de sociopatia muito grande, né? Ele é reflexo foi uma vilões, vítima né, de uma situação enfrenta. X. E no filme você vê lá o Bruce sozinho dentro daquela mansão e o Coringa vai interagir com ele, né, atrás das grades quase do nem portão, fala, né? Fica mudo e vários... Pô, ele nem não fala, não gesticula nenhuma reação. Nem sorri. Então, para eu sempre achei, você sempre acha, na verdade, que o Bruce ele teve problemas assim psicológicos depois que ele viu a mãe e o pai morrerem. Claro, obviamente isso influenciou. E tirando ele Mas ficar ele é preso na caverna com o morcego, né, também. Exatamente, você já viu. Já vê que como criança ele já teve esses problemas psicológicos aparecendo mesmo antes da morte dos pais. Né? Você vê que é uma criança completamente solitária. E as duas classes sociais têm seus problemas, de certa forma. Interage ele com o Mordomo, né? Com o Alfred, que vem pegar ele no portão. E que acaba tendo ali uma discussão, né? É quase um ataque, né, que o Coringa faz. Se não fosse pelo Bruce tá lá, o Coringa matava o Alfred na hora. É bem provável. É. Sim. Porque ele olha pro Bruce e sai correndo, entendeu? Mas se não fosse isso, ele pegava o Alfred pelo gogó e já era. Bem provável. Se frustraram da ideia de ele não ser filho. A frustração. Pra mim tanto faz, assim. Quando eu vi que teve essa história, né, do Coringa ser filho do Thomas, eu fiquei... nunca tinha parado pra pensar nisso. É uma possibilidade. Mas quando começou... Quando falou que, tipo, na real, ele tinha sido adotado mesmo, aí eu acho que eu fiquei assim... Eu acho que é melhor ele ter sido adotado, entendeu? Porque se ele fosse filho do Thomas, eu acho que seria uma coisa muito Deus Ex Machina, sabe? Tipo, sem querer, o filho mais velho do Thomas Wayne vira o Coringa e vira o arqui-inimigo do seu irmão mais novo, Bruce Wayne, saca? Então, não sei. eu acho que ia ser muito Deus Ex Machina se realmente ele fosse filho do Thomas, entendeu? Ele ser adotado e a mãe ter problemas psicológicos e ele também ter problemas psicológicos devido ao abuso, eu acho muito mais interessante. Mesmo quem não foi adotado, ele vai procurar o cara e o cara dá o soco dele. Então, de certa forma, vai ficar com raiva de qualquer forma. Porque o pai do Bruce abandonou a mãe dele por 30 anos, né? Ou seja, não tem como você ficar com raiva... Não, mas mesmo assim, trabalhou lá e ela mora onde? Ela mora mas a pessoa falou que, na verdade, nesse ponto, é o que a gente pode abrir leque para interpretação, porque subtende-se, na verdade, que ele largou a mãe por 30 anos, mas dá a entender que nunca teve nenhum caso com a mãe dele, porque a mãe dele tinha problema psicológico, né, de achar que tinha alguma coisa, de imaginar, criar um mundo assim como ele criou com a vizinha dele, né? De que ela teve um romance com... eu pensei nisso na hora que ele... Do outro lado também nós temos uma aristocracia, né, uma elite, e toda elite porca, ainda mais... E reflete os Estados Unidos da época, né, de certa forma. Exatamente, os Estados Unidos, uma elite que nunca que o cara da família mais rica da cidade, né, principalmente poderosa, relacionasse com uma empregada. Acredito que pode existir, né, por mais que eu tenha uma leitura clara do filme, pra mim o filme, na verdade, ela tinha problema psicológico, ela foi internada... assim, abusava do filho, tanto ela quanto o marido dela, o padrasto da criança, que o Arthur, né, Fleck foi adotado, tudo ok, uma leitura, mas também ele deixa alguns pontos, né, desamarrados, em aberto, para a gente poder, né, acreditar ou, por exemplo, questionar. O fato dela ter esse romance, isso pode ter existido, e a internação dela, né, como uma maneira de calar a boca, né? Acusar de esquizofrenia, né, problema psicológico, para poder justamente não sujar a imagem da família. Isso pode acontecer. Pode acontecer realmente dela não ter sido adotado, ser filho dela. Não. Porque a família
né, a Rika pôde esconder, isso podia acontecer. Claro, eu não tô falando que eu acredito nessa leitura. Eu acho acredito que tem uma muito mais possível que ele leitura, mas eu não acredito adotado. também. É porque também é aquela coisa, se a partir do momento que tudo, em tese, no filme pode ter sido uma outra coisa, né? Porque ele já dá Ele já dá uma abertura quando você vê que ele não tem a relação que mostra no filme com a vizinha, né? Sim. Então você já começa a ver exatamente. a questão da alucinação do Coringa. Aí já mostra também que tem esse negócio de dúbio, né? Se ele é ou não é filho do Thomas. Eu acho que se a gente pegar para todas as possibilidades... Esse filme, por essas questões, ele pode dar muitas possibilidades de algumas interpretações. Possibilidade de que tudo que aconteceu no filme, na real, não passou de uma desculpa do Coringa pra falar, tipo, por isso que eu sou assim, entendeu? Porque temos várias vezes no filme as pessoas contradizendo o que ele mesmo fala, por mais que a gente tenha visto, né? Nós temos a gente vê que no começo do filme, o Coringa tá lá com a plaquinha dele, as crianças passam, roubam a placa, batem nele, e quando ele chega no chefe dele pra falar o que aconteceu, ele fala: eu não acredito em você, na verdade eu acho que você pegou a placa. Por que crianças iam pegar a placa de uma loja, de um palhaço, e bater nele? Não faz sentido. Quando cai a arma da calça dele também, e o chefe vai lá e fala: você tá demitido porque você tá com uma arma. Ele falou: não, mas a arma não é minha, é do Randall. Aí ele falou: não, mano, o Randall falou que nunca te deu nada. Entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque se for assim, tudo abre uma possível interpretação no Coringa, né? Não, mas sim, a questão exatamente, do pai, mas eu falo que eu acho essas possíveis diferente. interpretações não são inválidas, entendeu? Elas são plausíveis quando você questiona até mesmo a ideia de levantar isso da arma. Se dá pra ele ou não. O cara deu realmente a arma pra ele, ou foi ele mesmo que comprou a arma. Que isso também consegue também restabelecer um contato com a ideia da esquizofrenia dele, né? Não, tudo bem, mas Não eu sei acho se que a questão do problema pai, de eu acho que vai além. criar uma imagem do mundo. Eu vou repetir de novo, eu não acredito nessa parte de reinterpretação. Eu só acho que eu vi alguns comentários sobre e não achei inválido, sabe? É válido. E da propósito do filme, da propósito do personagem em si, que é um personagem que cria uma imaginação em relação à vizinha, por exemplo, da abertura acreditar em outras imaginações que ele teve. Como também, você mesmo falou, Victor, da abertura também de questionar outros elementos do filme. Mas né? essa do pai eu acredito. Porque acho que, cara, no momento que ela é apresentada a personagem da mãe, não tem nenhum indício que ela apresenta o comportamento do distúrbio mental. Como não? No início ela não do consegue filme, nem comer sozinha. sim, mas não que ela seja Exatamente. psicótica, sociopata, enfim, do jeito que ela foi Não, apresentada. Mas e o pai do Bruce Wayne? Não, calma. Não, o pai do Bruce Wayne chega e fala para o Coringa daquela forma que ele fala para ele que fala que a mãe dele está lá no hospital. Como você vai acreditar naquele homem? Ele é apresentado como escroto desde o início. Não acredito não, mas que eu ele... acredito, eu não que ele acredito seja... que ele seja o pai do Coringa, não. Eu acho Cara, que quem é não prefeito, quem é daquele jeito, pode ter feito várias coisas para falar, comeu a mulher lá da empregada dele, não cuidou, enfim, não vai querer assumir o filho. É isso. Isso tem várias situações. Eu acredito falou, nessa visão. Pode ser uma versão, mas eu acho que o filme deixa claro é que ele não é. O fato de ser debilitado no começo do filme dá também margem a pensar que se ela foi internada num hospital psiquiátrico, né, em Arkham, o que feito de lá de lobotomia, de medicação que ela tomou A ali, pessoa leva Pra ela ficar lá. daquele jeito, né? com certeza, ficar totalmente dopada. E naquela época se fazia lobotomia ainda, Sim, né? Sim. Final dos anos 70, começo dos anos 80 Então, ali, se fazia lobotomia. isso é verdade. Isso pode ser um reflexo. É mais uma coisa que sustenta, então, que ela pode ter. Que ela realmente teve toda essa questão, né? De distúrbio mental, porque ela deve ter sofrido tanto no asilo Arkham, né? No manicômio Arkham, que ela ficou daquele jeito. Sim. Sim, exatamente. Por isso que eu acho que a apresentação que se faz, o que o Luiz está falando, a questão dele ser um possível filho do Thomas, tudo isso deixa aberto. Deixa claro aberto, que vai também, deixar como eu falei, tem uma linha direta que eu acredito. Realmente, ele é adotado, não é filho do Thomas, é a mãe dele realmente uma psicológica, e também ele imaginou só aquilo com a mulher, mas recente tudo aquilo foi real, mas também eu não vou negar que quem tem essa abertura a pensar
que há uma possível interpretação, né, sobre isso, questão de imaginação e realidade, né, eu também acho interessante, não acho de Não toda dá forma uma errado, resposta entendeu? clara. Você pode pensar em várias questões. Na verdade, pra mim fica bem claro mesmo, mas ok. Não, pra mim também fica claro também, Vitor. Eu também concordo com você, fica bem claro também. É. Mas tô falando que quem tem essa abertura para reinterpretação, eu acho que é viável. Falando também do prefeito, né, da questão da elite, sempre pisar, né, da opressão, né, dos mais ricos, nós temos um aspecto muito forte no filme, que é o quê? Que é até uma crítica a esse sistema neoliberal que está surgindo no mundo, né? Que é o quê? Vamos cortar verba para melhorar a economia da cidade, essas coisas? Vamos. Aonde a gente começa? Vamos cortar a verba dos serviços sociais, vamos cortar a verba de lixeiro e caralho a quatro, porque a gente não precisa disso, né? E isso mostra como isso afeta o Coringa, porque a partir do momento que cortam Afeta todo o todos, de certa subsídio. forma. E a partir do momento que corta todo o subsídio de tratamento psicológico e psiquiátrico para os cidadãos de Gotham, né, você vê um completo descaso com a própria população que precisa daquilo, que não tem condições de pagar um hospital, enfim, que é o famoso Estados Unidos, né, o American Way of Life. Você quebra um braço e você vai pagar 10 mil conto no hospital porque lá não tem serviço público, né, eles E todo cortam mundo tudo que é social. acreditava que essa era a forma boa, né? É a ilusão do sonho americano. Todo mundo acreditava que era uma forma boa, né? Esse do governo que ia surgir naquela época. Mas acabou não sendo. A política neoliberal, né? Cada vez mais. E que a gente está vendo claramente no Brasil, cada dia tomando cada vez, né, mais formas diferentes, né? De se infiltrar. E no filme é exatamente como eu falei. É uma questão muito politizada, né? A política, né? A corrupção da cidade por parte dos mais ricos, né? E todas as políticas, né, que favorecem sempre uma elite é o pavio, né, para estourar, né, e o Coringa fazer aquilo que ele fez, mesmo que ele faça tudo isso de maneira inconsciente em relação à política, porque ele fala, né, não liga pra política, em todo momento ele pontua isso. Ele fala que que ele não tá um partido, né? Quando ele vai entrar no programa, então inconscientemente ele é não movido por isso. tinha essa né? consciência realmente. eu acho que aí também entra um pouco do diretor, né? Porque ele ataca ele não ataca a esquerda, né? Ele ataca a extrema esquerda. Então meio que coloca ele num ponto de tipo, não é que eu sou cuzão de direita. Na verdade é que eu ataco a extrema esquerda e caralho a quatro, né? Então, e o Coringa fala isso antes de entrar no filme, no programa, né? É que o Robert De Niro, o Murray, ele chega e pergunta pra ele, né? Essa máscara aí de palhaço é por causa dos protestos? Fala, não, eu não ligo pra isso não, pra mim não, tanto faz. Bom, o caso, na verdade, o filme traz tá pra gente uma leitura que é isso, né? A cidade, né? A corrupção da cidade, né? O mal vindo da cidade trouxe esses problemas que ocorrem, né? Sociais, e os problemas sociais, né? Uma questão de dominação, de opressão da elite que provoca isso. Mas, como o diretor ele percebe que ele é meio reaça, ele não teve controle disso, claramente, né? Ele quis provar que a anarquia, né? Ideias anárquicas são ruins porque ele associa um vilão, né? Independente de qualquer coisa, o Coringa é um vilão, né? A tentativa dele por mais que tentar também afastar o espectador, né, da imagem do Coringa. O Coringa é Coringa. o vilão, mas no filme não vejo tanto, mas ele é o vilão. Então, não vê porque a gente captou isso, a gente pega aí, o espectador consegue pegar isso. Como o Victor falou no começo do podcast, o filme é mais inteligente que o diretor. Uhum. Também tem o roteirista que fez o Vencedor e o 8 Mile, né? Então, dá pra... o roteiro é junto com... Mas não, o roteiro é junto com o Todd também. Ele participa do roteiro e da produção também. Sim. Mas parece que é o filme dirigido por uma outra pessoa e ele assinou ali o papel, sabe? Eu acredito... porque é muito que diferente, não tem nada, né, a ver com o que ele fez da carreira. Vou passar de ano, assina aí e faz o filme. E ganha Veneza, por exemplo. Eu acho que porque a gente pode ver, acho que até passando agora um pouco para a parte técnica, né?
acho que é importante você falar algumas coisas, pontuar. Nós temos uma direção que nem eu falei no começo, né? Não é uma direção genial, assim, né, em questão de decupagem, né? Eu acho que tem uma direção de ator bem legal, bem bacana com o Joaquin Phoenix. Apesar de algumas cenas, né, o próprio Joaquin Phoenix parece que ele tá atuando sozinho, né, sem nenhuma direção. Eu acho que no total, assim, né, tem uma direção de ator bem legal, né, do Todd Phillips, porque o Joaquin Phoenix no filme ele é magnético, né? Ele atrai a sua atenção assim o tempo inteiro. Você não cansa de estar acompanhando só ele. Porque eu vou fazer uma comparação aqui, mas me entendam direito. Eu vou comparar tipo o Ad Astra que a gente fez na semana passada, né? O Ad Astra, a gente falou como é que é difícil também você fazer uma atuação onde é só você praticamente atuando na tela, né? O Ad Astra acompanha um personagem só a todo momento. O Coringa é a mesma coisa, a todo momento, e você não tem grandes coadjuvantes, entendeu? Exemplo, Taxi Driver, no Rei da Comédia nós também acompanhamos um protagonista só, acompanhamos, mas nós temos coadjuvantes e outros personagens com muito mais espaço na tela, com muito mais desenvolvimento. Nesse daqui nós temos pouquíssimos personagens desenvolvidos e é basicamente só o Coringa. O filme, né? o filme é o tour de force. É o sol. Na verdade, eu acho que o coadjuvante mais importante pra gente no filme, é claro, é o Robert De Niro, né? É o apresentador do programa, aquele que realmente é o coadjuvante, assim, digamos que... É o vilão, entre aspas, né? que é o maior importância, né? É o Franklin, né? Murray Franklin. Mas convenhamos que, mesmo ele sendo muito importante pro filme, convenhamos que ele também não tem um desenvolvimento, né? Exemplo, o Jerry Lewis, no Rei da Comédia, a gente tem um puta desenvolvimento com ele a partir do momento que o Rupert sequestra ele, né? Que a gente consegue ver quem é o Jerry Lewis, não é? A personagem do Jerry Lewis. Mas aí temos o Scorsese aí dirigindo. Sim, eu tô dando exemplo. Mas... Porque tanto o papel do Jerry Lewis quanto o papel do Robert De Niro é o mesmo personagem. E nesse filme a gente não tem, né, essa intimidade que a gente teve com o Jerry Lewis no Rei da Comédia, né? Por mais que mas é isso que eu tô pontuando, que eu concordo com o Marcos, que por mais que seja o Robert De Niro seja uma dos coadjuvantes de maior força no filme, mesmo assim perdido. Eu acho que ele não é bem desenvolvido. Acho que é um todos filme os só do coadjuvantes são bem perdidos. Acho que eu acho que ele e a mãe dele eu gosto muito da mas também acho perdida. Dele. Eu acho que também não foi muito bem aproveitado. Podia ser o personagem mais bem estruturado. Só sabe a estrutura dela a partir do papel que ele lê. Ela tá no começo do filme aparece inteiramente debilitada, mal come, mal consegue se comunicar com o filho. Uhum. Que aí deixa claro que ela tem problemas psicológicos. Não teria como ter uma interação maior dela com o personagem do Coringa, por exemplo. Você falou, precisa ter uma imersão maior. Mas que imersão faria dela com o personagem? Não, porque todo o passado é tudo... você descobre a partir do papel que ele lê. Então, assim, é um personagem meio apagado, assim. O filme é do Joaquim. Não tem outro. Mas se ele tivesse o quê? Um flashback? Porque mostrou uma cena de um flashback também mal construída, né? De certa forma. Mostra bem mais ou menos. É quando ele tá lendo. Então, é isso que flashback. eu falo. Bem mais ou menos. O filme sustenta a partir do Joaquim. Sem Joaquim não tem Coringa, de certa forma. Porque na verdade mas poderia estar lá o Daniel Day-Lewis também seria bom, mas... Eu acho que, por exemplo, eu entendo quando você quer exigir um papel melhor do personagem do acho que é o roteiro, exemplo, de certa forma, não o personagem. Acho interessante você falar isso. Exigir uma participação maior. Mas eu já não concordo em exigir uma participação maior da mãe dele, porque a mãe dele... o papel dela... Ela cumpre. Tá ali, ela cumpre, mas a atriz também, a atriz também é meio apagada, de certa forma. Não sei. Eu não achei. Eu achei que ela fez um papel bom da mãe. A mãe dele, mas a mãe dele tá debilitada, Luiz. No começo do filme ela é uma pessoa debilitada, mal come. Ela não come sozinha, não toma banho sozinha. Não, mas tem várias atrizes que faz papel debilitada, muda e se sai bem. Lá é o personagem... Não, porque eu vejo assim, a relação dele com ela é aquela ele não é o diretor que sabe conduzir o ator. O Joaquim Phoenix já é
bem diferente. Até o Robert De Não, Niro... eu discordo, Liz. Não, eu discordo. Mas o Robert Você De não Niro pode falar brigou que- lá com o diretor. Você não pode falar que a atriz da mãe não fez um bom papel. Mas Assim, pra não mim vou não dizer que ela fez, tem uma atuação ué. brilhante. Minha opinião. Não, mas você não pode falar que ela não teve uma... É claro, obviamente ela não teve uma atuação brilhante, até porque ela não tem tempo de tela. É Entendeu? isso que eu quero dizer. Mas- O roteiro não deu tempo pra personagem X. É isso que eu quero. Com todos os Não, às vezes não é nem o coadjuvantes do roteiro, às filme. vezes é a direção. Às vezes podia ter até mais cena dela e foi tirada no corte final, por causa de questões fílmicas mesmo. Isso independe. Até porque não é a história da mãe, é a história do Coringa. Entendeu? E no que colocou mas- lá no filme, ela cumpriu o que ela fez e o personagem delas. Mas sabe, o rei a da atriz comédia é o personagem do De Niro, mas todos os coadjuvantes têm super papel importante. Bom, vamos lá então. Vai falar, enfim, sei lá, vamos falar de o que realmente importa, que é Joaquin Phoenix, né? Porque ele tá Sim. excepcional nesse trabalho que ele faz de compor o personagem do Coringa, as risadas, as gargalhadas que ele dá. Não, ele é né, fantástico. durante o filme, que é promovida por um problema, por um momento de ansiedade ali. Calma. Ai, pronto, vai, desculpa. Provavelmente de ansiedade, né? Que ele tem quando tá muito nervoso, né? Ele tá desequilibrado mesmo emocionalmente, ele começa aquelas risadas. Pra mim, aquilo me dá um arrepio assim, profundo, de tão forte que é a risada dele. E provoca um choque no espectador. Eu mesmo senti impactado com aquela risada. É uma risada muito forte. Acho que dos personagens do Coringa que eu já vi sobre questão de risada, de riso, pra mim a dele claro, a gente Não, não ele pode é comparar porque excepcional. são coringas diferentes. São. Porém, a dele eu acho muito mais. Me provoca É porque sentimento eu tava muito vendo de uma entrevista pavor, dele, de- ele fala que ele viu muitos vídeos de pessoas que têm esse distúrbio de neurológico, o né? distúrbio Quando tá num lugar, de controlar quando a tá num emoção, lugar né? desconfortável, começa a rir, né? E ele gostou muito de um que é bem isso, que ele ri, mas você vê que claramente que aquela risada machuca ele, aquela risada incomoda a pessoa. Ele não tá rindo e por mais que seja involuntário, ele não tá se divertindo com aquilo. Ele realmente assim, tipo, não quer rir e aquilo machuca, como várias vezes mostra no filme, né, que ele quase engasga, ele quase vomita quando ele começa a rir. Exatamente. Tem algumas Ele não quer pessoas rir, que eu né, fui pra- ver do cinema não entenderam muito bem esse problema e começaram a rir com essa situação. Sim, a mesma coisa você quando não eu fui no sabe, cinema. E Primeiro deram momento, risada do ônibus Coringa com- alta do cinema. Começaram a rir daquela mesma forma. Eu falei, gente, que coisa absurda. Aquele problema. E o filme legal, na verdade, ele tem isso, né? Tem esses lances. E o diretor ele coloca isso, não sei se é proposital, mas faz a gente questionar mesmo a questão tipo, de o que é humor, o que não é, porque logo no momento seguinte em que há uma cena completamente violenta de uma matança que envolve uma tesoura com uma cabeça que esfacela na parede, logo em seguida ele tem um alívio cômico, né? Pra aquilo. Sim. Que é um anãozinho tentando abrir a porta e não conseguindo abrir a porta Exatamente. da casa dele. Pô, você tem, e não sei, pra mim, dá a entender que ele quer provocar isso no espectador. Não sei se isso foi voluntariamente ou involuntariamente. Eu não gostei do muito, diretor, não, né? do fórum da Porque cena. na verdade ele fala, a gente acabou de ver uma cena violenta e tá dando risada. É claro que a gente tá rindo da cena violenta, da matança. Mas é uma matança que logo em seguida tem um alívio cômico. Então, são duas coisas que pra mim, por exemplo, põe muito a me questionar, porque são dois momentos ali que são fortes, né? É um momento de uma violência, de um ato de violência extremo. E você seguido tá por impactado com aquela uma questão cena, né? Como cômica. você vai rir em São seguida? duas antíteses, pra mim são duas antíteses. Eu acho Violência que é mais Tô uma digerindo vez- ainda isso. Eu ainda acho que é mais uma vez o Todd tentando colocar o discurso dele de que você Exatamente. pode sim rir dessas coisas que tá tudo bem. Isso, ou mostrar assim, você viu? Você está rindo. Exato. Tá vendo como Você você tá está rindo do anão. Você acabou de ver uma cabeça esfacilada e tá dando rindo do risada anão. depois. Só porque ele é anão. Exatamente. Exatamente. Sim, mas é um momento nada a ver, né? Não soube fazer direito. Não, é pelo que eu tô contando, não acho nada a ver, Luiz. Eu acho que tipo, é interessante nesse aspecto, por isso que eu falei. Involuntariamente ou voluntariamente do Todd Phillips, eu acho esse negócio a questionar, a pensar. Né? Porque, como eu falei, é uma cena muito violenta seguida por uma questão cômica que, pra mim, eu vou na ideia do Victor, né? Eu acho que pode estar tentando jogar uma coisa na nossa cara, estampar uma coisa no espectador, ó, você tá vendo, acabou de ver uma cena muito forte, tá dando risada, ó. Não, olha porque como você assim- também é politicamente incorreto, entendeu? Eu também acho porque- a mesma coisa. Porque é violento e você tá digerindo ainda aquela violência que ele colocou. E Aí você quer rir, não sim. dá pra rir. Enfim.
Você tem que digerir primeiro uma E ideia você para depois... Não, aí que tá, você ri. Você tá dirigindo aquela eu não violência, ri, mas digerir. eu Eu tava em choque, cara. Eu acabei de ver a cabeça esfacelada no chão, em choque. A maioria das pessoas estavam no cinema e eu falo, eu não vou mentir, não tem por que mentir. O anão tentando abrir a porta ali, eu dei uma risada assim. Sim. E é uma risada culpada que você dá, né? Pelo menos eu. Pelo menos Oi? é uma risada culpada que você dá, porque Exatamente. a primeira vez que eu sim. assisti esse filme, eu acabei assistindo esse filme 2 vezes, né? A primeira vez que eu vi, eu ri, né? Mas eu fiquei, tipo, sabe aquele, tipo, mano, por que eu ri, velho? Tipo, o cara tá sofrendo, velho, só porque ele é anão, tipo, ele tá tentando sair daquela situação, eu acho que realmente é isso mesmo, sabe? Ele fala, tipo, tá vendo, ó, o humor politicamente correto tá aí te fazendo rir. Ele quer inserir, quer inserir o humor dele que é ruim de qualquer jeito, né? Enfim. Vou E colocar... falando em coisa ruim, né, que não é só o humor dele também, eu acho que... Tá, falei pesado, não ruim. Não vou dizer que eu gostei muito do filme. Lembrando assim do Joaquin Phoenix, é bom lembrar que o personagem, né, o crescente que ele dá ao personagem do Coringa, né? No personagem que a confiança em si ela é zero, né, no começo, então ele fica, por ele ser muito magro, não se alimentar direito, ele fica muito envergado, né? Ele anda muito encurvado. E a partir do momento que ele vai assumindo, né, a personificação do Coringa, né, do assassino, né, do vilão, ele começa a andar mais ereto e até mesmo, na verdade, começa a ficar mais autoconfiante. Começam a ficar mais Não, livres, quando você vê o Coringa e você vê o Arthur Flick, são pessoas completamente diferentes. Exatamente. Até a expressão do Joaquin Phoenix muda, porque a cena dele parado, eu tava puxando tentando aquele reparar sapato, né? na expressão dele, mesmo com a cara pintada, eu ficava assim, mano, não é a mesma expressão quando ele é o Arthur. Não é, Sim, ele é exatamente. muito mais cínico. O rosto Sim, dele ele muda. tá Isso que eu adorando acho- a situação toda. Tá mas isso que eu acho que é o foda do Fênix. Porque ele conseguiu. Mano, ele conseguiu criar 2 personagens na mesma pessoa, né? Como se fosse uma dupla personalidade. E assim, tipo, a feição dele não é só o jeito que ele fala, o jeito que ele anda. A feição, o rosto dele muda. Por mais que ele esteja pintado, você vê que o rosto dele muda. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito, É um não só ator do... de alto calibre. Em Hollywood, é um ator de alto calibre, né? É, puta calibre. Ele trabalhou com Thomas Anderson, trabalhou James com Gray. com James Gray em 4 grandes filmes, né? Pra mim. E os 4 que ele trabalha, eu sempre coloco na lista como os melhores filmes do James Gray. Então ele é um ator em Hollywood, é de mais alto padrão, de alto calibre. O cara é sensacional. e uma coisa que não Até só os papéis do... mais antigos dele. do Joaquim Ou menos expressivos como Sinais, né? Sim. Por exemplo. E o pessoal mais antigo que o Gladiador. Né? Mas é começo de carreira, a gente não conta. Não, mas tá bem no Gladiador. Mas até mesmo os papéis ele manda muito bem. Ele como imperador cômodos no Gladiador, ele tá sensacional. Uma coisa que não só do Joaquim Phoenix, mas como dos atores americanos, assim, a facilidade de querer perder o peso de uma certa forma para encarar o personagem. Porque ele emagreceu de uma forma absurda, assim. Emagreceu 23 quilos. Aí você vê até os ossos, assim, quando ele tá curvado, né? Não, quando Caramba, aparece a mano. primeira cena dele de costas, Eu não sabia. curvado, você parece que... Eu achei que era CGI. Ele parece o Smeagol. Não. Sim, eu achei que fosse um efeito especial, ele parece o mas... Christian Bale, né? No Operário, No né? Operário. Exato, ele Chris parece... Bale. Exatamente, a primeira coisa que me veio é o Operário. Lembra muito Christian Bale. Chris Bale, verdade. Outra coisa que me chama atenção no filme, mas aí é um ponto negativo. Tem muito traveling à toa. Assim, eu acho que é muito movimento de câmera sem propósito. Às vezes eu acho que até é um movimento de câmera padrão de televisão dos anos 80, 90. Talvez pode ser uma coisa consciente ou não, mas eu achei que isso me incomodou um pouco, assim, a segunda vez que eu vi. Tipo, a câmera anda de um lado pro outro, vai pra frente, vai pra trás e fica, tipo, o que ele quer fazer com isso, entendeu? O que ele quer mostrar? Eu não reparei muito Ele não dos mostra detalhes. nada, ele não diz nada com esses movimentos. Eu acho que esses movimentos só casam melhor quando você tá no palco de gravação do auditório do Murray. Porque fora de lá, esses movimentos eles perdem completamente Eu o não reparei significado muito deles. nesse aspecto. É que você viu 2 vezes. Eu concordo. Tem muito movimento de câmera sem sentido, mas tem um que eu gosto, que eu pontuei, que eu verifiquei e acho interessante. Que é o filme, na verdade, ele abre com o intertítulo, né, do Joker,
basicamente no mesmo momento que ele é após ser espancado, né? Pelas crianças no meio da rua. E aí tem um Traveling, né? Ele vai afastando, né? Sim. Ele vai afastando e ele sofreu um abuso de violência naquele momento ali com o ataque dos garotos na rua. Sim. E no final, no epílogo, se encerra com o mesmo Traveling, né? O mesmo Traveling ali que vai se aproximando, só que ele ao invés de afastar, se aproxima, vai se aproximando, só que aí inverte, né? No começo do filme, ele sofreu a violência dos garotos. E no final é ele que está exercendo a violência, porque ele acaba de matar a psicóloga. Então no primeiro momento, no começo do filme, ele recebe a violência, né? Ele tá dentro do... Mas no último ele que faz, ele que exerce. Esse é um ponto da Traveling que eu gosto. E falando de estética, há outro momento que eu acho também interessante. Que é logo que ele faz que atira sem querer com a arma dentro de casa. A câmera ela enquadra atrás de uma bancada, porque como a cozinha americana, né, é aberta. Então atrás da bancada a câmera se posiciona, né, ele dentro de um quadro dentro de um quadro. E esse segundo quadro que moldura o Joaquin Phoenix na sala com a arma é uma moldura que se assemelha muito a televisores americanos nos anos 50, 60, que é a TV clássica americana. E esse enquadramento, né, da TV, disparando uma arma dentro de casa, para mim funciona como uma linguagem rítmica, né, que eu percebo com o final do filme, que é onde ele dispara, né, o revólver no auditório num programa de TV. Tipo um presságio. Ele cria uma linguagem rítmica. Os filmes costumam fazer, né? Sim. Ele cria uma ligação, né, entre essa cena com o final, né? Exatamente, para imagens precedentes que relacionam com as imagens posteriores, né? Priori e posteriori. Então achei isso interessante, né? Não reparei nada disso. Casou bem legal, isso me chamou a atenção. Sim, eu gostei muito também da... É que assim, hoje em dia, a gente falar que, nossa, esse filme tem uma fotografia boa, é meio que pleonasmo, né? Porque hoje em dia, em Hollywood, não tem um filme assim que tem uma fotografia que você fala, caralho, mano, que lixo. Mas eu gosto muito do uso de neon nesse filme. Eu particularmente já gosto, né, do uso do neon, e tem uma particularidade do uso do... Que são meio que as cores do Coringa, mas tem uma particularidade do uso do verde nesse filme, de luz toda hora, que a imagem é meio esverdeada, tem luz verde muita luz azul. O verde sim, é o verde musgo, né? Lembra muito as paletas de cores do filme do David Fincher, né? O Clube da Luta, por exemplo. Sim, e essa mesma paleta de cores da fotografia remete ao personagem do Coringa. Exatamente. Porque o Coringa tem o quê? Esse Coringa, né, do filme, tem o detalhe azul do olho, tem o vermelho e tem o verde, que são basicamente as cores do filme. Verde, azul e vermelho. Exatamente. Tem, né, do Coringa, é bom lembrar que tem muito da paleta do cor, que eu vejo muito paleta de cor ali, né? É muito verde, né, o musgo, uma coisa bem, tipo, bem decrépito mesmo, que é Gotham, né, claramente. O amarelo, o ocre também, para sujeitar aquela ideia de peso. E aí os tons de vermelho, que eu acho que pra trazer esse ar de agressividade, né? Agressividade, exatamente. E acompanhado de uma trilha sonora que eu gosto muito. Não sei se vocês curtem muito. Eu não gosto da trilha já. Não corta. Mentira, eu vou reformular. Eu não sei se eu consigo me fazer entender. Eu gosto da trilha original do filme, mas quando toca música no filme, eu tendo a não a música eu não gosto. A música eu não gosto, principalmente do final do filme. Porque eu acho que começa a dar sabe, acaba virando meio que um videoclipe, só que acho que não cabe nas cenas que entram. Exemplo, ele acaba de ser preso depois de assassinar o Murray em rede nacional. E o que acontece? Aparece um carro de polícia correndo, um quadro atrás, e começa a tocar tipo, uma música toda badass, entendeu? Como se ele fosse tipo o cara fodão. Esse é um tipo de construção que eu acho perigosa. Esse é o tipo de construção que talvez no máximo eu conseguiria falar que esse filme traz como sendo incel. Mas o final do filme, né, tem isso. Que ele mata a psicóloga e tem uma música alegre. Final, aquela música alegre eu acho que é mais uma questão de loucura. Eu não gosto. Mas, sim, quando aparece esse negócio, tipo, uma música um pouco. Que parece que o cara tipo, é fodão, essas coisas, entendeu? Aí eu acho que entra um pouquinho, talvez, do que falaram da questão do incel. Porque ele acabou de fazer acabou de cometer um crime, o que você faz? De vez de colocar aquela música tensa, não, vamos colocar uma música como se ele fosse o gostosão, entendeu? Isso aí eu acho, eu não curti muito no filme. Adorei o filme, repito, adorei o filme.
mas alguns elementinhos assim me incomodaram. E essas músicas eu acho que ajudam a corroborar com essa análise em céu que todo mundo Uma adorou música fazer do dessa filme. em câmera lenta, né? Depois dessas. Tem aquelas cenas É. que coloca uma música e o cara sai em câmera lenta armado, né? Do corredor. Sempre tem umas cenas Sim, assim. sim, sim. Não Só lembro faltou se- colocar uma música clássica e ele matando as pessoas, entendeu? Que é o clichêzão. É, Exatamente. mas a música, enfim, não é cantada, é interessante. Sim, a trilha sonora original do filme eu gosto muito. São os violinos meio distorcidos, um som meio metálico. É Eu meio perturbador às vezes, sei lá. Eu curto. Sim. Mas é isso, eu acho que a gente já falou muito de um filme só. A gente, a gente falou quase o mesmo que a gente fala nos dossiês, pra você ver como é que esse filme tem o que falar, né? Exatamente. Esse filme aqui é um filme que não pode passar batido. Porque ele é um filme fora da curva dessa pegada de heróis. Essa semana, né, teve uma fala do Scorsese falando que ele acha que cinema de heróis é parque de diversões, cara, e que vai contra o cinema que ele acredita, né? Eu super concordo com a cena dele, porém eu só coloco 2 filmes de heróis fora desse parâmetro que ele falou, que é o Logan e o Coringa. Os outros eu acho, tá, é tudo parque de diversão mesmo, mas o Logan e o Coringa eu acho que são filmes que são fora da curva, que são filmes muito bem feitos, muito bem construídos. Não só Logan e Coringa, mas eu não vou entrar nesse aspecto, não. Ah, Eu ia incluir a trilogia do Corpo Fechado, mas também de herói. Então, Sim, entra mas é de herói, né? entra- Corpo Fechado? Pode incluir. fechado, Vidro e e fragmentado, né? Ah, não, mas o Scorsese ele tá falando claramente da Marvel e da DC, gente. Não é, Sim, não é gente, superpoder. claro, né? Fez uma piadinha, só brincando. E o Hulk do Lee também entra nesses 3 aí, eu acho. E eu gosto dos Batmans do Nolan. Mas, Adoro mas, os mas aí Batman não do entra Nolan. nessa fórmula, né? Porque o Batman do Nolan ele trabalha com questões mais humanas. Esse daqui, Sim, querendo ou mais não- realistas, né? Querendo ou não, Trabalha os filmes com de herói cinema- hoje em dia são as fórmulas, né? Não, exatamente. Eu tô fabricando Não, só a porque fórmula- se for, não pode analisar Marvel DC, né? Tem bons trabalhos, né? Vamos à nota, enfim, vamos às notas. Vamos à nota. Marquinhos, qual que é a sua nota? Bom, minha nota é blá blá blá, né? É um ótimo filme e gostei bastante e Joaquin Phoenix está sensacional no filme. Tenho críticas, claro, algumas questões estéticas, como, né, um erro ali ou outro, né, principalmente questão de decupagem, talvez uma má direção do Todd Phillips, mas no geral eu gostei. Luizinho, qual que é a sua nota? Bom é 2 blá, é isso? Ou é bom é Blá blá. blá blá? É. Tá. Então eu vou dar blá blá então, no Coringa. Você achou bom? Não achou ótimo? Não, tenho que revê-lo. Não, eu achei blá blá o filme. Achei bom, né? Acho a melhor coisa do Todd Phillips. Espero que ele continue assim nos seus dramas. Só que o roteiro, às vezes, eu acho tem umas falhas aqui, outra colar, tem os buracos, enfim. Mas aí, personagens mal construídos. A única coisa que eu gosto do filme é o trabalho do Joaquin Phoenix. E algumas cenas, claro. Mas eu dou um blá. Mas vou rever pra ver se ele merece aí uma obra-prima. Bom, Marquinhos deu blá blá blá, Luizinho deu blá blá. Eu discordo piamente do Luizinho. Eu acho que é um filme muito bom. Eu acho que é um roteiro que não acho que tem buracos. Enfim, eu gostei do filme por inteiro. Tem umas coisinhas assim que me incomodam outra. Uma direção ok, uma direção competente, nada demais, algumas coisas de menos. Porém, ainda acho que minha nota é blá 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 pro filme. Ainda mais pela questão né, atual do cinema. Eu acho que é um filme que acaba se sobressaindo, querendo ou não, porque quebra um parâmetro, né, dessa coisa de herói. E chegamos ao final do programa. Como sempre, nós queremos agradecer a vocês que ficaram até aqui. Pedir sempre que vocês curtam, interajam com a gente. Estamos sempre postando coisas na nossa página do Facebook, @cineblá. E eu acho que já deu, né, o nosso tempo de programa. Já vamos indo, então. Galera, beijos, até semana Até logo, que vem. gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Oh,